Olá, senhoras e senhores, eu sou Daniel Veiga, seu anfitrião na RISC-Com Brasil 2015, e agora nós vamos ver a palestra da Mariana Heller, que vai nos falar sobre gestão de riscos na ISO 9001, versão 2015. Então, desligue seu celular, feche todas as abas do seu navegador, pegue papel e caneta para anotar tudo o que ela tem a dizer. Até mais! Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mariana Heller e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco sobre as novas expectativas para a gestão de risco na nova ISO 9001-2015. Foi publicada agora no mês de setembro, tá ok? Já adianto que é um enorme prazer estar aqui com vocês, enorme prazer de participar de um evento com tamanha qualidade dos palestrantes, tamanha qualidade dos temas selecionados. Eu espero que todos vocês tenham feito as inscrições nas outras palestras também de interesse, porque o evento só tem pessoa legal, ok? Então eu recomendo mesmo que vocês participem, comentem, que vão ser vários dias aí de muita troca de conhecimento com os palestrantes, com todos vocês, ok? Então vamos lá, vamos iniciar? Então, pessoal, nós vamos conversar sobre o quê? Contexto das certificações ISO 9001. Nós vamos fazer trouxe para vocês alguns números aqui sobre as certificações ISO 9001 no mundo. As mudanças na ISO 9001-2015 e seus impactos. Nós vamos comentar aqui algumas das principais mudanças, tá? Nós vamos passar pelas principais mudanças que a norma está trazendo na versão 2015. Abordagem sobre risco na norma ISO 9001-2015, que agora está vindo esse conceito bem mais forte, bem mais evidente dentro do texto da norma como requisito, tá? E alguns pontos críticos aí para a transição. A gente vai falar um pouquinho sobre a cultura, sobre o que vai ser necessário a gente fazer mudanças aí para conseguir implantar essa nova versão, tá ok? Bom, então olha só para vocês verem, a evolução dos certificados ISO 9001 no Brasil, tá? Então vocês podem observar que desde 2010 até o ano de 2011, né, nos anos de 2010, 2011, 2012, a gente estava com um volume bem alto de empresas certificando seus processos de acordo com a ISO 9001 na versão 2008, tá? Então, esse ano agora, de 2014, nós tivemos um decréscimo nesse número de certificados emitidos, no ano de 2013 também, né, começou a cair um pouco, e isso pode até demonstrar uma certa estabilidade, né, em termos de adaptação mesmo do mercado aos processos ISO 9001, não é verdade? Porque cada vez mais a ISO 9001 ela está deixando de ser um diferencial de mercado, ela está deixando de ser apenas mais um certificado que a organização tem para passar a ser quase que uma exigência mesmo dos próprios clientes, né, para que eles sejam qualificados a vender, tá, para eles. Então, assim, é quase que um requisito de mercado já as organizações terem as certificações. Então, a gente pode até pontuar isso, foi isso que a ISO fez no seu relatório, ISO Survey 2014, está disponível o link aí para vocês acessarem o relatório completo. Lá tem outras normas também de sistema de gestão. Então, a gente observa isso, né? Essa certa estabilidade daqui os anos também, os próximos anos, a gente deve identificar isso, né? Uma certa estabilidade no volume de emissão de certificado ISO 9001. E também agora, com a expectativa da publicação da nova versão 2015, tem muita empresa aguardando, estavam aguardando a publicação que saiu em setembro agora, para iniciar o processo de certificação. Então, ano que vem, talvez a gente tenha um volume um pouco mais alto do que 2014, mas nada que mude o cenário tanto assim em relação a essa estabilidade que a ISO 9001 está tomando aqui dentro do país, tá ok? Então, olha só para vocês verem. A ISO 9001 no mundo, tá? Ela teve um aumento de 1%. No ano de 2013 para 2014, com 1.609.294 certificados emitidos, ligeiramente acima do ano de 2013. Já a ISO 14001, que ainda é uma norma que vem sendo adotada pelo mercado, né, agora, nos últimos anos, que começou-se
a ter uma maior preocupação ambiental dentro das organizações, dentro das universidades, levando conhecimentos para os futuros gestores, futuros empresários, em relação a essa temática. Então, a gente ainda vê que temos muitas empresas pela frente ainda para certificar nessa norma ISO 14001. Então, esse volume ainda está representando 7%, tá, do total de certificados emitidos em relação ao ano de 2013. Então, também é um número expressivo, né, e que tende também a continuar aumentando, que ela também teve uma revisão nova, agora em 2015, saiu também quase junto com a ISO 9001, saiu em setembro também, e então a gente vai ter muito mais empresas também certificando nessa norma. O contexto da qualidade nas organizações. Então, para a gente falar um pouco aqui, já introduzir algumas questões, antes da gente avançar para discutirmos aí as mudanças da ISO 9001, então vamos pensar algumas coisas, né? Diferencial de mercado, é aquilo que eu comentei agora. A ISO 9001 realmente, a gestão pela qualidade, realmente ainda é um diferencial de mercado? Olha, para determinados segmentos ainda pode até ser, né? Aqueles segmentos que ainda não iniciaram o seu processo de adequação à qualidade, que ainda tem diversos processos ainda bem simples funcionando. A gente tem diversos segmentos assim ainda no país que ainda não conseguiram, digamos assim, conseguir enxergar na ISO 9001 uma oportunidade de melhorar os seus processos, né? A gente vê aí os segmentos educacionais, pouquíssimos são certificados. Nós temos também os órgãos públicos, né? A gente vê programas de incentivo para prefeituras, desenvolvidas aí por instituições de apoio, programas desenvolvidos estimulando a gestão por processos, de acordo com a ISO 9001-2008, mas mesmo assim ainda não, digamos assim, não engatou, né, essa gestão pela qualidade enraizada dentro dessas organizações. Isso ainda a gente não consegue ver, tá? Mas, por outro lado, a grande maioria dos segmentos de mercado já adaptaram seus processos a essa cultura da qualidade, né? Então, por isso que hoje a gente ainda a gente pode considerar que a norma ela tende cada vez menos a ser um diferencial de mercado, né? Ela passa a ser uma necessidade, ela passa a ser quase que uma obrigação para as organizações, como pré-requisito de sobrevivência mesmo dentro do mercado, otimizar os seus processos, ter uma gestão da qualidade implementada, rodando, não só um certificado de parede, né? Então, a gente vê que cada vez mais a qualidade ela está deixando de ser esse diferencial de mercado, né? Ela está tornando-se uma necessidade para as organizações, tá? Qualidade é responsabilidade de todos? Bom, deveria ser, não é verdade? A qualidade dentro das organizações ainda é um tema muito centralizado, né? A gente observa durante as nossas consultorias, dentro da sala de aula, quando a gente está em treinamento, quando a gente está dando aula, que as pessoas ainda têm as pessoas ainda colocam muito a responsabilidade da qualidade sob a mão do representante da direção, né, que existia na versão 2008 e agora já não vai existir mais, a gente vai falar disso lá mais na frente. Então, não é bem assim, né? A qualidade, ela trabalha com gestão de processos. E a gestão de processos, ela ocorre na empresa inteira. Nós temos processos na empresa inteira. Então, cada gestor deveria ter esse cuidado com seus processos, essa gestão pela qualidade implementada. Então, e acabar um pouco com essa ideia de que somente o RD ou somente o gestor da qualidade, o coordenador da qualidade, é o responsável por promover a melhoria contínua, por promover a gestão dos processos dentro da organização, ok? Então, isso também é uma mentalidade que a gente vai precisar começar a mudar, precisar começar a desenvolver melhor dentro das organizações, tá? Porque com a saída do RD, da função de RD dentro da ISO 9001, a responsabilidade vai passar a ser de todos os gestores. Sistemas de gestão da qualidade estimulam o pensamento preventivo ou reativo? Então, pessoal, uma das maiores mudanças que nós tivemos agora na versão 2015
é justamente para fazer com que as empresas olhem para o lado preventivo com maior cuidado, tá? Hoje, nós vemos os sistemas de gestão muito reativos. A gente ainda encontra nas organizações muitas não conformidades reais sendo tratadas e poucas não conformidades potenciais, ou seja, aquelas que poderiam vir a acontecer, que vão demandar ações que deveriam ser feitas para prevenir um possível problema, ok? Então, essa também é uma outra postura que a gente vai ter que trazer para dentro das organizações, porque esse pensamento preventivo ele está vindo muito mais forte dentro da versão 2015, tá? A gestão de riscos ainda é uma dor de cabeça para a alta direção nas organizações? Sim, ainda é uma dor de cabeça para a alta direção. Por que é uma dor de cabeça? Como eu disse em relação à questão anterior, o pensamento é sempre o quê? Ah, não, vamos deixar, vamos acompanhar, vamos monitorando, e se acontecer alguma coisa, aí a gente toma uma providência. Mas esse se está sendo usado para esperar acontecer alguma coisa, né? E não para ter alguma ação para prevenir que essa coisa aconteça. Então, a gente ainda vê muitas altas direções aí pelo país, muitos gerentes, muitos diretores com um olhar pouco atento no gerenciamento das incertezas dentro dos processos, nas incertezas da eficácia, da qualidade dos seus produtos. Tá? Então, isso a gente vai precisar de trabalhar também dentro do contexto das organizações. Vai ser uma mudança de postura muito forte, porque vai trazer esse conceito de risco para dentro das organizações e que a alta direção realmente vai ter que estar conscientizada a respeito da gestão de riscos, ok? Motivos para a revisão. Bom, a necessidade de revisão da nova norma, né, da ISO 9001-2015, ela veio para atender as novas características de mercado, né, as novas características do contexto nos quais as organizações estão inseridas, tá, que são contextos muito vulneráveis, que o tempo inteiro estão mudando, o tempo inteiro nós temos novos requisitos surgindo no mercado, nós temos novos desafios da concorrência, novas inovações de processos e produtos. Então, isso tudo, todos esses fatores externos contribuíram para que a norma, a nova norma trouxesse esse caráter de gestão de riscos, justamente para quê? Para que a gente consiga ter um maior controle. A gente nunca vai ter total controle, mas sim a gente pode melhorar esse controle sobre esses fatores externos que influenciam a organização. E isso ainda está muito pouco explícito dentro da versão anterior, muito pouco. A gente viu o conceito de ação preventiva, que era disseminado lá no item 8.53, mas ao final da norma, por exemplo, né, a própria estrutura, o 853 vinha lá como último requisito da norma, a ação preventiva, sendo que as ações preventivas elas deveriam passar por todo o processo de planejamento, execução, verificação do sistema de gestão. Né? Então, ainda estava muito discreto essa mentalidade de riscos dentro da versão 2008 e diante de todo esse cenário econômico, político, social que a gente vem vivendo, as organizações estão sofrendo esses impactos, né? Então, a ISO 9001, por se tratar de uma norma de gestão de processos também, ela também quer ajudar as organizações a trabalhar esse contexto, tá? Então, por isso que surgiu essa necessidade também de revisar a norma. A norma era de 2008, geralmente as normas sofrem revisão aí em torno de 6 anos, aproximadamente 5, 6 anos. Essa aí demorou um pouquinho mais para ser publicada, tamanha complexidade, né? Nós ficamos aí, se não me engano, acho que foram 2 anos em processo de revisão da norma, aproximadamente. E então, tamanha complexidade que a ISO tinha nas mãos para trazer esse contexto de gestão de riscos para dentro da norma, para auxiliar as organizações a justamente trabalhar toda essa vulnerabilidade, todas essas questões de inovações que o mercado demanda para a sobrevivência de qualquer organização, tá? E também, um outro item, um outro fator aí que veio pressionando muito pela revisão da norma
foi a questão da informatização dos processos. Por quê? Porque cada vez mais nós precisamos de mais confiabilidade, mais economia e também preocupação com o meio ambiente. Aquele monte de papel, todos aqueles processos, aqueles registros importantíssimos das organizações, tudo em papel, aquele monte de papel que a gente gerava, muitas vezes vai para o lixo, não é reciclado, né? Então, tudo isso também está contribuindo para que os processos, o mercado, as organizações tendem a informatizar todos os seus processos, cada vez mais buscando a confiabilidade durante a geração desses registros, durante o tratamento da informação dentro da organização e, logicamente, gerando economia, né? Tanto economia ambiental, quanto economia de recursos humanos, em termos de retrabalho, porque a gente tem uma maior confiabilidade dos dados, o sistema trabalha para a gente, não é verdade? Então, a gente tem menos chance de ter falha humana dentro dos nossos processos, entregando produtos conformes. Então, também, essa questão da informatização foi muito bem considerada também na nova versão 2015, porque a organização vai ter maior flexibilidade para tratar a documentação. A gente vai falar disso aqui também logo mais à frente, ok? Novas abordagens. Então, eu pontuei para vocês 6 pontos aqui que eu considero muito importante para a nova versão 2015. 6 novos pontos ou revisões de pontos que estão contemplados nessa nova versão. Então, o primeiro deles trata do anexo SL. O anexo SL ele é um documento, um padrão internacional também da ISO 9001 para a elaboração de normas de sistemas de gestão. Então, o que é esse documento? O objetivo dele principal é o quê? É padronizar a estrutura das normas de sistemas de gestão, para que elas não sejam conflitantes entre si, tá? Quem já trabalhou aí com o ISO 14001, a OSA 18001 e a ISO 9001 nas empresas, no sistema integrado de gestão, com certeza teve uma certa dificuldade em alguns requisitos, né? Em casar todos os requisitos dentro de um procedimento que englobe as 3 normas. Por quê? Porque eles são pontuados de formas diferentes. A ISO 14001 e a OSA 18001, nem tanto, tá? Mas essas duas com a ISO 9001 sempre teve alguns pontos aí que a gente tinha que repetir alguns requisitos para fazer uma equiparação entre elas. Então tinha essa certa dificuldade. Quem trabalhou já sabe disso. Então esse anexo SL ele veio justamente para eliminar essas divergências entre as normas de sistemas de gestão, as próximas normas que virão, né, para que todas elas sejam padronizadas e as empresas tenham condições de melhor implantar um sistema de gestão integrado, ok? O próximo item é sobre o papel da liderança. Como eu já adiantei ali atrás nos slides, o papel da liderança ele vai ser um forte, digamos assim, um forte fator de sucesso dentro das organizações, de um sistema de gestão da qualidade. Por quê? Agora a gente não tem mais o papel do representante da direção. Acabou, tá? A nova versão, ela eliminou essa função para quê? Para justamente tirar essa ideia de que a qualidade é a responsabilidade do RD, é a responsabilidade do gestor da qualidade. Não, a responsabilidade pela qualidade na organização, pelo sucesso dos processos, pelo sucesso de um sistema de gestão é de todos, todos liderados pelos gestores, tá? Então, os gestores vão exercer um forte papel dentro dessa nova versão da norma. Outro item é sobre a documentação. A documentação também, os requisitos de documentação que a gente chama manual da qualidade, os procedimentos obrigatórios, todo aquele controle de registros estabelecidos, tá? Agora a norma está bem mais flexível, justamente por aquele ponto que a gente comentou, a necessidade de informatização dos processos. Então, nós temos agora uma maior flexibilidade para escolher quais procedimentos nós vamos documentar, como os controles de registros vão ser feitos dentro das organizações, quais registros serão necessários sem exageros para demonstrar a conformidade dos processos, para assegurar a confiabilidade, ok? Então, a documentação também foi um item bastante
criticado e bastante revisado dentro dessa versão 2015. Um outro item é sobre a mentalidade baseada em riscos, em conjunto com a abordagem de processos. E aí sim, esse requisito ele vai ser o grande, digamos assim, um ator de mudança do sistema de gestão, tá? Então ele vai ter um papel muito importante dentro dessa nova adaptação ou dentro dessas novas implantações nas organizações que ainda não são certificadas. Por quê? Agora nós vamos ter que abordar os riscos em cada processo da organização. Nós vamos ter que enxergar a organização por cima, vamos ter que fazer uma análise de contexto, que eu vou falar logo mais à frente, para que a gente consiga enxergar os possíveis riscos, tanto positivos quanto negativos, para os processos do sistema de gestão. Ok? Então esse sim é um item extremamente inovador dentro da norma. Veio esse conceito muito forte, como eu já disse, a ação preventiva ainda estava muito discreta na versão anterior, e nessa nova versão ele veio com força total. Tá? Partes interessadas também é um outro requisito que vinha sendo muito pouco abordado dentro da versão 2008, e que agora, para que a gente tenha condições de enxergar o contexto que a organização está inserida, nós teremos que considerar as nossas partes interessadas, certo? Não restrito somente a clientes, não restrito somente a órgãos regulamentadores. Não, a empresa vai ter que pensar as partes interessadas tanto internamente quanto externamente, ok? Então nós vamos ter que abrir o leque para enxergar realmente aquelas partes que influenciam ou sofrem influência pelos processos das organizações, ok? E o PDCA em todos os níveis da organização. O PDCA já era um item que vinha sendo abordado, né? A abordagem de processos tem diretamente a ligação com o PDCA na versão 2008, e agora nós teremos que evidenciar o PDCA girando literalmente dentro de cada processo da organização, tá? Então isso também é uma revisão desse item e que também vai impactar aí na definição de novos processos para as organizações ou revisar os atuais, implementar gestão de indicadores para os processos da organização. Tá? Então, a gente também vai ter que ter ações mais direcionadas para determinados processos. Enfim, então a gente vai ter que fazer o PDCA girar mesmo dentro das organizações em todos os níveis de processos. Ok? E aí, pessoal, qual é a relação de gestão de riscos e a qualidade, afinal de contas, né? O que a ISO 31000-2009, a norma de gestão de riscos, que é uma norma referência hoje no mundo, inclusive referência para a ISO 9001-2015 também, e inclusive já temos palestras aí também dos nossos colegas palestrantes nesse evento. Eu espero que vocês tenham tido condições de assistir essas palestras, porque com certeza vai trazer muito conhecimento para vocês sobre a ISO 31000. E essa norma ela define riscos como sendo o quê? O efeito da incerteza sobre um determinado objetivo ou evento, tá certo? Então é tudo aquilo que eu não tenho uma certeza se vai impactar positivamente ou negativamente em um determinado objetivo da organização, em um determinado evento da organização, ok? E quando a gente fala em risco, as pessoas muitas vezes elas têm a mania de pensar, poxa, o risco é só negativo, é só ameaça. Não, o risco também ele pode ser oportunidade. E é isso que a ISO 9001-2015 deixa bem claro, tá? Para que a empresa trabalhe as oportunidades que surgirem diante dessa gestão de riscos que a organização agora vai ter que fazer de forma mais enfática, tá? Então vamos pensar já agora que a partir desse momento com essa mentalidade. O risco, toda vez que a gente tratar a palavra risco aqui dentro da norma, dentro da palestra, a gente tem que pensar ameaças e oportunidades, ok? Então, o risco é o efeito da incerteza, tudo bem. Então, o que é a gestão de risco agora? Para eu trabalhar todos esses efeitos das incertezas dentro dos objetivos das organizações. Então, a gestão de risco ela é um conjunto de atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organização no que se refere a riscos. Então, ou seja, são todas aquelas as atividades integradas, né, para quê? Para a gente identificar os riscos, a gente avaliar os riscos e a gente propor as medidas de controle, as ações de controle sobre esses riscos.
ok? Então, a ISO 31000, depois quando vocês tiverem a oportunidade, é uma norma que eu recomendo que vocês adquiram, porque principalmente quem vai trabalhar com a implantação da ISO 9001-2015, tanto em empresas que são certificadas quanto as que não são, é extremamente importante vocês aprofundarem mais nessa ISO 31000, nesse conceito de gestão de riscos. Lá tem uma figura muito legal dentro da norma, que diz quais são os passos, né? Ela demonstra claramente dentro dessa figura o que é fazer a gestão de riscos, fazer a avaliação dos riscos, tá certo? Para que a gente consiga ter uma gestão efetiva, ou seja, essas atividades coordenadas sendo implementadas efetivamente dentro das organizações, ok? E, uma vez definido o risco, então a qualidade é o quê? De acordo com o businessdictionary.com, a qualidade é o quê? É uma medida de excelência ou sem defeitos, sem deficiências e sem variações significativas, trazidas pela rigorosa e consistente adesão a padrões mensuráveis e verificáveis para alcançar a uniformidade da produção que satisfaz os requisitos específicos dos clientes, ok? Então, pincelando essa definição do Business Dictionary, o que a gente pode observar? A qualidade, primeira coisa, zero defeitos, né? A gente vê, muitas vezes, alguns processos das organizações, eles nem sempre vão entregar produtos conformes, 100% das vezes, né? Isso, em algumas organizações, é até uma utopia a gente falar em 100% de conformidade nas entregas dos processos, dos produtos que os processos geram, ou então no produto final que a organização vai entregar para o cliente, tá? Porque a gente tem um risco ali, né? Inclusive, determinados tipos de produto a gente tem que gerenciar dessa forma, tá certo? Então, a busca da qualidade é realmente por zero defeitos, é realmente trabalhar com a excelência na produção, na excelência da gestão de processo, ok? Então, é sempre um caminho que a gente tem que ter em vista. Tudo bem que alguns processos não vão atingir isso, mas a gente tem que estar sempre em busca desse caminho da excelência para os nossos produtos, para zero defeitos, zero deficiências e variações significativas, ok? O outro item também que define é a confiabilidade, né? Então, se eu entrego algum produto para os meus clientes, eles exigem no mínimo que esse produto ele seja confiável, tá? Que esse produto atenda ao quê? Ao uso pretendido. Também é uma outra definição da qualidade. Atendimento ao uso pretendido. Então, ou seja, eu estou comprando na confiança de que aquele produto ele vai me atender das formas que eu estou pretendendo, ok? Então, isso a gente trata muito, uma relação de confiança com o cliente. O outro item é a satisfação do cliente, né? Então, se eu tenho zero defeitos, se eu busco esse caminho de sempre estar buscando zero defeitos na minha produção, no meu serviço, mais a confiabilidade, consequentemente, eu vou atingir a satisfação do meu cliente, concorda? Né? Não também a máxima, porque satisfação é uma coisa muito particular, depende muito do momento que a pessoa que está ali consumindo o seu produto, consumindo o seu serviço, né? Quem trabalha com pesquisa de satisfação sabe muito bem disso. Nem sempre está nas nossas mãos, a gente pode ter feito tudo certinho, atendendo todos os requisitos do cliente, atendendo todos os requisitos dos processos internos das organizações, mas a satisfação acaba indo lá embaixo. Então, isso é muito variável, tá? Mas as empresas elas têm um nível aceitável de satisfação do cliente, né? E o atingimento desse nível demonstra a satisfação, tá? Então, vocês sabem, vocês como gestores ou os seus gestores, eles sabem o que é entregar um produto que vai trazer satisfação. Eles sabem o grau de satisfação do seu cliente, tá? Então, é trabalhar isso tudo sempre pensando essa mentalidade de menos defeitos e deficiências e maior confiabilidade, que, consequentemente, a nossa satisfação do cliente, ela vai vir sempre dentro da expectativa, ok? A segurança do produto, também ligado ao uso pretendido, né? Eu não vou comprar um produto que pode explodir na minha mão, como um carregador de celular, e a gente carregando o celular à noite, o celular explodir. Não, nós temos toda uma confiabilidade naquela marca, porque a marca trabalha com segurança, né? A gente vê que, por exemplo, não teve nenhum registro de casos assim de uma determinada marca, tá? Então, essa segurança nos produtos
ela também reflete o que é a qualidade, tá? E o controle sobre as variações dos processos, e aí para dentro da organização, né? Então, se a organização faz as entregas dentro das expectativas dos clientes, nós também temos que atender às expectativas internas da organização, atender ao controle das variações, os controles que são estabelecidos, as tolerâncias dentro dos processos das organizações, porque com certeza a gente vai conseguir entregar produtos conformes, seja para quem for, ok? Então, isso, gente, esse conceito de risco, esse conceito de qualidade, a gente vê que eles estão muito ligados um com o outro, não é verdade? Porque se eu tenho que otimizar a entrega que eu estou fazendo para o meu cliente, para atingir a sua satisfação, para melhorar os objetivos internos das organizações, eu tenho que trabalhar com os riscos que tudo isso está correndo o tempo inteiro, considerando o contexto que a organização está inserida. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso, para vocês enxergarem toda essa ideia nova que a versão 2015 da ISO 9001-2008 está trazendo. Então, a gestão de riscos e a qualidade, e também uma outra ligação que a gente consegue demonstrar aqui, é através do ciclo PDCA. Então, assim como a gente tem o ciclo PDCA, do nosso grande estudioso aí da área, o Deming, né, que todos vocês aí já devem conhecer o que significa o PDCA, o P de planejar, do inglês plan, o do de fazer, certo? O check de verificar e o A de agir. Então, esse é um ciclo de quê? Da melhoria contínua de processos, de produtos, tá ok? Então, esse PDCA, junto com os 4 P's do risco estabelecidos pelo Greg Hutchins, então, olha como eles casam perfeitamente, né? Então, se de um lado eu tenho que melhorar continuamente os meus processos, os meus produtos, fazendo girar um PDCA, enquanto esse PDCA está girando, eu tenho a proatividade, em antecipar os problemas, eu tenho a prevenção, ou seja, agir de forma preventiva, tomar decisões de forma preventiva, tá? Eu tenho a preditividade, ou seja, aquele acompanhamento do processo que vai me trazer dados que vão evitar ações preventivas. Então, ou seja, antes da prevenção, eu vou fazer uma manutenção preditiva, por exemplo, para acompanhar o desempenho de um determinado equipamento, como é que ele está sendo, está sendo o desempenho dele ao longo do tempo, para levantar informações que vão me assegurar que o processo está dentro do controle, ele está girando conforme o controle estabelecido e evitando manutenções preventivas, por exemplo, tá certo? Então, também trabalhar com preditividade dentro do PDCA também é muito importante. E a previsibilidade. Então, se eu tenho ali na preditividade números, informações, controles sobre os processos, eu consigo ter uma maior previsibilidade de falhas, uma maior previsibilidade sobre oportunidades que podem surgir para melhorar o processo, para melhorar o posicionamento da empresa dentro do seu determinado segmento, do mercado, ok? Então, isso tudo aqui, todos esses 4 P's, eles giram o tempo inteiro aqui dentro do PDCA, em cada fase do PDCA estabelecido pelo Deming, né? E aqui eu coloquei aqui para vocês uma soma que é muito interessante, né? A gestão de riscos mais a gestão da qualidade, ela com certeza ela vai entregar para a organização uma eficácia nos processos da gestão, tá? Por quê? Porque a organização ela vai ser mais assertiva nos seus objetivos, se ela gerenciar todos aqueles fatores que podem intervir positivamente ou negativamente para os seus objetivos, e também vai conseguir, consequentemente, ser mais eficiente. Porque se eu trabalho com esses 4 P's aqui da gestão de riscos, tá, eu, consequentemente, vou conseguir ter uma maior eficiência nos meus processos, uma economia nos recursos, uma economia no tempo de execução dos processos, para já trabalhar com previsibilidade, com prevenção, sobre qualquer tipo de evento que possa acontecer, que vai desviar a empresa do seu caminho, do seu objetivo, tá certo? Bom, a mentalidade de risco e a ISO 9001-2015. O que é essa mentalidade de risco? Né? Vocês vão poder ver quando vocês pegarem a norma, inclusive ela está até disponível, viu pessoal? O projeto dela está disponível para consulta. A gente pode baixar o projeto no Google, tem vários links. O projeto com a data de agosto de 2015.
porque ele é praticamente o que a norma se tornou, a norma publicada pela BNT. Então, grande parte do conteúdo da norma da BNT está nesse projeto, tá? Ele é o documento que foi produzido durante a revisão. Então, ele é a última revisão do projeto. Então, é bem interessante vocês baixarem para vocês também já irem se inteirando até adquirir a norma, ok? Então, essa mentalidade de risco que está sendo abordada, ela vem abordada em vários pontos da norma. Para quê? O que é essa mentalidade? O que a ISO 9001 está esperando das organizações nessa mudança de mentalidade em relação ao risco? Tá? Ela quer que o quê? Ela quer que as organizações entendam o contexto onde elas estão inseridas. Para quê? Para enxergar suas partes interessadas e gerenciar todas as incertezas que permeiam todo esse contexto, de modo que elas consigam trabalhar esses riscos, tomar ações para que os objetivos e os seus eventos consigam ser atingidos conforme o planejado, ok? Lembrando sempre, hein? Quando a gente faz gestão de risco, nós também podemos detectar oportunidades. Nem sempre o risco ele tem que ser entendido como uma ameaça. A gente tem, digamos assim, o risco bom e o risco ruim, ok? Agora, o risco bom, ele pode ser aparentemente bom, mas se a gente vai estudar ele ali na frente, não é um negócio viável para a organização, não é o momento da organização fazer isso. Mas, pelo menos, a ISO ela quer que a empresa tenha essa mentalidade de detectar esses riscos e transformá-los em oportunidades e trabalhar as suas ameaças, ok? Para que a gente consiga minimizar os impactos dessas possíveis ameaças nos processos. Então, esta norma especifica requisitos para a organização entender seu contexto e determinar riscos como uma base para o planejamento. Então, além de fazer isso tudo, nós estamos considerando também aqui com essa nova versão, esse poder de ter um tempo, de ter ferramentas para planejar como todo esse contexto vai ser gerenciado, como todo o sistema de gestão da qualidade vai ser gerenciado diante desse contexto que a organização está inserida, ok? Então, isso veio com muita força dentro da norma, é o item que mais vai gerar um trabalho dentro das organizações, que talvez tenha maior dificuldade em fazer, que é essa análise de contexto, tá? Então, é nesse ponto que a gente está chamando mais atenção durante os treinamentos, durante as aulas, durante as consultorias, porque realmente vai ser um item extremamente crítico para a conformidade com essa nova versão, ok? Então, essa figura, eu tirei ela da própria norma da ISO 9001-2015, né, que é o PDCA girando dentro da organização, já considerando a mentalidade de riscos, tá? Então, a gente começa aqui, vocês estão vendo aqui, né, eu mexendo com o mouse, a organização e seu contexto. Então, aqui nós começamos a tratar os requisitos obrigatórios da norma, tá? Então, a organização ela tem que fazer um levantamento dos fatores internos e externos que influenciam ou sofrem influência pelos seus processos. Então, ou seja, tudo aquilo que tem a capacidade de interferir, que tem uma incerteza em relação ao cumprimento dos seus objetivos, ok? Então, esse item 4, ele é crítico, por isso que ele está no início da norma, para a organização, já antes de partir para a documentação de processo, antes de partir para a definição de indicadores, política da qualidade, nós precisamos entender onde isso tudo vai funcionar. E o contexto é justamente isso, é para entender como que nós vamos operacionalizar isso tudo, ok? Necessidades e expectativas de partes interessadas. Também é considerado dentro também do item 4, porque o contexto, quem é parte do contexto? As partes interessadas, ok? Então, também é um item que tem que ser considerado durante esse levantamento de contexto. Bom, e aqui nós temos os requisitos dos clientes, não é verdade? Então, todo esse contexto, toda essa necessidade e expectativas das partes interessadas, elas se voltam para a atenção aos requisitos dos clientes, porque, afinal de contas, é uma das nossas principais entradas para o sistema de gestão, tá certo? Nós temos aqui essas outras duas entradas, mas os requisitos dos clientes são aqueles que vão nortear toda a operação da organização. Afinal de contas, nós entregamos a sua satisfação
com os produtos e serviços que foram produzidos pela organização. Então, nós temos aqui dentro do sistema de gestão a operação, né, girando o ciclo PDCA, como vocês podem perceber. Então, nós começamos aqui com o planejamento no item 6, do que? Da organização e do seu contexto, as necessidades, expectativas e os requisitos do cliente. Todas essas entradas vão fazer parte do planejamento para a operação do sistema de gestão, linkado diretamente com a liderança. Vocês podem ver que a liderança agora está assumindo um papel centralizador. Então, ou seja, acabou aquela questão de alta direção aqui em cima que a gente tinha no PDCA, alta direção fazendo as análises críticas pela direção, apesar de que vai continuar. A gente teve novos requisitos de entrada para as análises críticas pela direção, mas o papel da liderança ele está passando a ser muito mais forte. Então, ele está centralizado, porque ele vai ter interação com todos os momentos do PDCA, com todos os momentos do sistema de gestão da qualidade, ok? Então, uma vez planejado o sistema, nós vamos para o apoio e operação. E aqui nós temos todos aqueles requisitos para a realização do produto, que era o antigo item 7 da norma, né, da versão 2008. Então, para que a gente consiga fazer a operação e promover, após, aqui no cheque, a avaliação do desempenho desses processos, para verificar se tudo que aconteceu aqui no item 7.8 foi conforme o planejado lá no item 6. E uma vez avaliado tudo isso, nós temos o que? A melhoria. Nós temos as ações para tratar aquilo que não funcionou e otimizar ainda mais aquilo que funcionou, ok? E aí a gente continua a girar o ciclo PDCA dentro do sistema de gestão. Consequentemente, se a organização gira dessa forma, nós temos as entregas de quê? De satisfação do cliente, de produtos e serviços e os resultados do próprio sistema de gestão. Esses são os produtos principais de todo um sistema de gestão, ok? E como eu disse ali anteriormente, o conceito da ação preventiva, ele não vai estar mais atrelado ao requisito de não conformidades, né? Então, ele vai estar atrelado a todas essas fases aqui do sistema de gestão, todos esses itens que fazem girar o PDCA, ok? Porque justamente essa mentalidade de risco, de gerenciar os riscos positivos e negativos durante a ocorrência de todas essas fases aqui, ok? Por quê, gente? Porque a qualidade, ela é em si um pensamento preventivo, tá? Então, isso, a norma não quis deixar a ação preventiva, a ação de melhoria, atrelada a um requisito específico. Não, ela está intrinsecamente enraizada em cada fase do processo de gestão, ok? Então, agora eu vou falar aqui para vocês dois itens que eu considero os mais relevantes dentro da nova ISO 9001-2015 que estão ligados aí com a mentalidade de risco, tá? O primeiro deles é o item 4.1, entendendo a organização e o seu contexto, que logo em seguida nós temos o 4.2, que vai falar sobre as partes interessadas, tá bom? Então, esses dois requisitos juntos, eles vão exercer forte influência para o início de qualquer planejamento de sistema de gestão da qualidade. Então, o que esse item ele vai determinar? Ele determina que as empresas elas devem identificar quais são os fatores de influência externos e internos e como eles afetam os processos do sistema de gestão. Então, ou seja, aquilo que a gente já falou lá atrás. Todos os fatores que podem vir a interferir, os eventos que podem acontecer, as mudanças de cenário no mercado, a introdução de novos processos, a competência das pessoas, tudo isso são fatores que podem afetar os processos do sistema de gestão e que deverão ser mapeados através de ferramentas específicas. Eu vou pincelar alguma delas logo mais à frente, porque a palestra aqui não cabe a gente entrar em detalhes a respeito de como fazer esse mapeamento de contexto, tá? Então, mais à frente eu vou dar algumas diretrizes para vocês e depois vocês procurem se aprofundar no assunto, porque realmente é o item mais crítico, o item mais trabalhoso até agora, tá? Ela diz também, esse item, né, que a organização deve monitorar e analisar criticamente essas informações. Então, ou seja, é um contexto que ele é vivo, né? Ele não pode ser feito uma vez só,
e guardado na gaveta ou só considerado durante o planejamento do sistema de gestão. Não, ele é vivo, ele tem que ser monitorado e constantemente analisado criticamente para determinar a mudança de cenário, tá? Então, eu coloquei alguns exemplos aqui de contextos internos e externos para vocês. Externamente, o que a gente pode considerar? O ambiente legal, ou seja, os regulamentos, normas e regimentos que estão ligados ao segmento da organização, as mudanças tecnológicas, competitivas, de mercado, cultural, social e econômica, tanto internacional quanto nacional, regional ou local, tá? Então, isso aqui são alguns itens que a própria norma sugere que sejam considerados durante esse levantamento de fatores de influência. E no contexto interno, questões relativas a valores da organização, a cultura, ao conhecimento dos empregados, a gestão do conhecimento, a gestão da informação, tá? A competência dos empregados e o desempenho da organização. Então, esses itens aí de contexto, pessoal, a norma ela já ajudou, digamos assim, a dar um norte para a gente, não se limita a isso aqui. A organização, dependendo do segmento, ela vai um pouquinho mais além do que esses itens pontuados aqui no contexto, mas esses aqui é o mínimo que a organização tem que fazer, é o mínimo que ela tem que enxergar para fazer essa análise crítica aí do cenário onde ela está envolvida. Então, as possíveis formas de levantar esses fatores de influência. Nós temos aí no mercado disponível, na BNT, no catálogo da BNT, a ISO IEC 31000. Tá? Ela é uma norma de apoio para a ISO 31000-2009, 31001, e ela trata das ferramentas, tá? Que vão auxiliar a entender esse contexto, a mapear esse contexto que a organização está inserida. Então, são essas ferramentas de técnicas de avaliação de riscos, como o brainstorming, o método Delphi, análise de cenários, Business Impact Analysis, o BIA, e o FEMEA, tá? O FEMEA que é bastante usado, principalmente no segmento automobilístico, né? Pelas organizações desse segmento. Então, só pincelando algumas ferramentas, como eu disse, não cabe aqui, não temos tempo para ficar discutindo essas ferramentas, mas essa norma ela traz essas e outras ferramentas que vocês podem analisar e ver qual é a mais apropriada para a sua organização. Nós temos também a análise SWOT, que é aquela ferramenta eu até pontuei ela aqui para vocês, as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças das organizações, né, analisando o contexto interno, o contexto externo. Eu acredito que talvez aqui essa é uma das ferramentas mais apropriadas, principalmente para as pequenas e médias empresas, né, devido à complexidade dos processos. Isso vai variar muito, a escolha da ferramenta depende muito da complexidade dos processos da organização, do seu tamanho, tá? Então, por isso que é importante entender o que são essas ferramentas, como elas se aplicam, para que a gente consiga utilizar a melhor delas para fazer a análise de contexto, ok? Análises informais, que a gente pouco recomenda, porque o próprio brainstorming também, se não for feito de forma organizada, ele acaba sendo uma análise muito informal, né? Sem direcionamento, sem coerência, tá? Então, muito cuidado com essas análises informais aí, que o pessoal pode vir a promover sem usar algum tipo de ferramenta. A gente sempre recomenda usar alguma ferramenta, porque elas, como o próprio nome já disse, elas vão com certeza auxiliar vocês a mapear essas ideias melhor, tá? E não esquecer, pessoal, de identificar com cuidado as partes interessadas. Isso é extremamente importante, né? Porque se eu não detectar as minhas partes interessadas, eu vou deixar de entender o meu contexto como um todo, tá? Então, nós também não podemos exagerar muito nas partes interessadas, né? A gente colocar partes que pouquíssimo influenciam o seu contexto ou quase nunca influenciam, mas também a gente também não pode esquecer aquelas que são críticas, tá? Então, muito cuidado na hora de identificar essas partes interessadas. O outro item importante é o item 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades. Então, o que esse item trata? Ele diz que a organização tem que assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar seus resultados pretendidos e elevar os seus efeitos desejáveis.
tá? Então, para que eu consiga atingir isso, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter ações para abordar os riscos e essas oportunidades. Uma vez entendido o contexto ali atrás, como que a empresa está inserida dentro do seu mercado, do seu contexto interno e externo, fica muito mais fácil de nós traçarmos ações para abordar os riscos e as oportunidades, tá? Então, essas ações elas vão estar muito ligadas à prevenção e redução dos efeitos indesejados, né? Aqueles efeitos que são negativos para a organização. E também outros para alcançar a melhoria. Então, ou seja, uma vez que eu trato os efeitos indesejados, eu, consequentemente, estou melhorando o meu sistema de gestão, tá? E, pelo outro lado, não só considerando os riscos negativos, essas ações também para abordar os riscos, elas vão proporcionar o quê? Oportunidades, né? Identificação de oportunidades, considerando o impacto potencial sobre a conformidade de produtos e serviços. Então, ou seja, com essas ações eu vou conseguir enxergar como tratar aquilo que é bom, o risco bom, e como eu vou conseguir tratar aquela ameaça para os processos e para o meu sistema de gestão como um todo, ok? Então, esse item 6.1, ele trata justamente disso. Como que nós vamos abordar os riscos e as oportunidades. E aí nós temos aí, a gente pode até fazer casado com a análise de contexto, a gestão dos riscos, de cada fator que eu identifiquei ali, de cada fator de influência interno e externo, como que eu vou gerenciar esses riscos, tá? E também identificar durante o mapeamento dos processos internos, quais são os riscos ali durante os processos operacionais, os processos de gestão e os processos de apoio, ok? E aí, alguns pontos críticos para a transição, para a gente encerrar, tá? Como nós discutimos aqui ao longo de toda a palestra, hoje nós temos um cenário reativo, né? Infelizmente, a gente vê que as organizações ainda pouco tratam ações preventivas, pouco abrem não conformidades potenciais para promover uma melhoria antes que o problema aconteça, ou até para detectar oportunidades de melhoria. Então, diante dessa nova versão da norma, nós teremos que ter uma postura de menor ênfase no porquê, tá? Então, a gente tem que diminuir muito essa mentalidade de ficar buscando causas raízes dos problemas potenciais e reais. Claro que eles vão continuar acontecendo, né? Por mais que a gente faça uma gestão de riscos, claro que problemas potenciais vão continuar a aparecer constantemente. Por isso que o levantamento do contexto, o item 6.1 de ações para abordagem dos riscos, ele é vivo, ele é um processo vivo. O tempo inteiro ele tem que estar rodando dentro do sistema, tá? Porém, na medida em que a gente vai trabalhando isso, a gente vai ganhando uma maior ênfase no e se, né? E se acontecer isso? E se nós eventualmente pudermos passar por uma situação X, uma situação Y, tá? Então, a maior ênfase tem que ser no e se agora, e não mais no porquê isso aconteceu, né? Não esperar acontecer, nós temos que ter uma postura preventiva, tá? Então, mudar essa cultura da qualidade nas organizações vai ser um desafio muito grande, tanto para consultores, quanto para gestores da qualidade, né, os coordenadores aí dos processos. Nós teremos que ter um trabalho de sensibilização muito grande, levando esse conceito de risco para as organizações, para que a gente consiga diminuir a ênfase aí no porquê isso aconteceu, tá? E este novo comportamento favorecerá um maior domínio do contexto organizacional, facilitando a tomada de decisões para gerenciar os riscos. Se uma vez que eu tenho disseminado essa mentalidade dos riscos dentro da organização, desde o alto nível gerencial até o nível operacional, inclusive favorecido pela eliminação desse papel do RD, né, que agora as lideranças vão ter que estar envolvidas, isso vai ser muito mais fácil de ser disseminado, e uma vez disseminado, com certeza nós vamos ter um favorecimento no maior domínio organizacional. A gente vai ter um maior controle sobre os processos, sobre a gestão da rotina ali dentro das organizações, tudo proporcionado por essa mentalidade da prevenção, essa mentalidade do e se, ok? Bom, pessoal, então eu espero ter contribuído de alguma forma
sobre esse conceito que ainda é tão prematuro dentro das organizações. É por isso que eu insisto que tem que estudar mesmo sobre gestão de riscos, tem que dar uma lida na ISO 31000-2009, se é recomendável fazer cursos para entender como que você vai trabalhar, você que está aí, que é gestor da qualidade, você é um consultor, como que vocês vão trabalhar agora esse conceito de risco dentro das organizações. Isso é muito importante, a gente desenvolver, a gente entender, para a gente conseguir levar isso para dentro das nossas lideranças, tá? E eu espero muito sucesso nos processos que vocês agora vão ter aí pela frente, né? Agradeço muito a atenção de vocês durante esses minutos que nós ficamos aqui e convido vocês a acompanhar o trabalho da QMSA, que é a minha empresa de consultoria, tá? Nós temos aí diversos treinamentos, consultorias, algumas atividades para projetos especiais, principalmente agora nesse processo de transição da ISO 9001 e da 14001, tá? Então eu convido vocês a acompanhar aí nossas redes sociais, o Facebook, o LinkedIn, o nosso próprio site também, que quase que diariamente nós temos notícias publicadas, informações bem relevantes aí para vocês que são da área de qualidade ou que têm interesse em se informar cada vez mais. Tudo bem? Então, muito sucesso para todos. Vamos em busca sempre de conhecimento. É isso que move o ser humano. É isso que trilha o nosso caminho do sucesso. Tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Olá, senhoras e senhores, espero que você tenha gostado de assistir essa palestra com um excelente conteúdo da RISC-COM Brasil 2015. Caso você esteja cadastrado na nossa lista, você está recebendo os horários das exibições gratuitas. E se mesmo assim você não conseguiu assistir alguma palestra, não tem problema, porque você pode adquirir o pacote VIP da RISC-COM. Com o pacote VIP você tem acesso a todas as palestras no ambiente de EAD, para assistir as palestras quando quiser, quantas vezes quiser, durante 2 anos. Então, clique no botão que aparece aqui na sua tela e adquira já o seu pacote VIP para ter acesso a todas as palestras e assistir tranquilamente a hora que você quiser. Até mais!